Instituto de Apoio à Universidade de Pernambuco, que ele foi criado, idealizado em 1999, justamente se pensando em dar suporte a ações da Universidade de Pernambuco, e em particular na época ainda do vestibular, a organização da estrutura para que a universidade pudesse realizar o vestibular da seleção dos estudantes para entrarem na universidade, e que tivesse uma estrutura de realização de concursos públicos, para que também ajudasse o Estado, o poder público principalmente. Uma situação que acontecia em muitas universidades brasileiras, criando suas fundações, seus institutos, exatamente para dar o apoio à universidade para aquelas possibilidades, mesmo dentro do perfil da universidade, que ela tinha dificuldade de realizar pelas logísticas administrativas públicas. E naquela ocasião se sentiu a necessidade para que a universidade conseguisse executar algumas das atividades inerentes à academia, e que, de fato, existe uma dificuldade em função da burocracia existente para que a gente conseguisse desenvolver essas atividades. O IAUP teve um início muito interessante. Nós não tínhamos a sede, e nós fomos então para o espaço da Pró-Reitoria Administrativa. Fundou-se o IAUP e de imediato nós começamos a ter o apoio de todos os entes que compõem a Universidade de Pernambuco. A fundação ela é importante, o IAUP, porque ela apoia a universidade de forma a viabilizar algumas atividades, tanto do ponto de vista do ensino, como atividades de pesquisa, atividades de inovação e extensão, junto aos órgãos do governo, tanto federal, quanto estadual, quanto municipal. Apoia as atividades que são desenvolvidas entre a universidade e a indústria, entre a universidade e os municípios, e de uma forma mais ampla, ações que atingem toda a sociedade do nosso estado. Tem nos ajudado a dar mais celeridade a algumas dessas atividades que são desenvolvidas em benefício da sociedade e o bem-estar da nossa população. No começo nós tivemos algumas dificuldades, porque o IAUP substituiu uma outra entidade que existia na UPE. Mas com a força da universidade, com a percepção do próprio Estado, de algumas secretarias que nós poderíamos contribuir muito, porque o IAUP consolidou-se a fazer as atividades da universidade e fora dela, praticamente alguns concursos importantes. Nós tivemos programas duradouros que o IAUP administrava, como o PROGRAP, por exemplo. Nós fizemos convênios com a Faculdade de Odontologia de Pernambuco e também com a Escola Politécnica. Esse foi o primeiro passo para que nós pudéssemos começar a desenvolver atividades do IAUP. E nós tivemos apoio à universidade com o PREVUP, o curso de vestibular da universidade, em que nós dávamos apoio às escolas públicas de Pernambuco. Quer dizer, uma relação direta da universidade com os municípios, e através de convênios com esses municípios para titular os professores do Estado que não tinham nível superior, e a UP ajudou a fazer toda essa espécie de logística administrativa. E ele foi se consolidando. Nós tínhamos também o ProLinfo, um programa de ensino de línguas e de informática que estava sendo desenvolvido naquele momento. Assim também como o PROGRAP. O PROGRAP era um programa especial de graduação em pedagogia. E nós apoiamos esse projeto em que todas as escolas, todas as faculdades do interior podiam contar conosco por esse programa de apoio. No governo estadual e os governos municipais, como Recife e outras cidades do interior, passaram então a desenvolver trabalhos conosco.
Então eu acho que o futuro das universidades é sempre ter os institutos de apoio, em várias áreas, alguns institutos próprios para as pesquisas localizadas, para os apoios localizados nas áreas de pós-graduação, como o IAUP, que é o instituto mais aberto e que tem uma função mais ampla, pode fazer muitas coisas, como administrar os cursos, como administrar algumas áreas de pesquisa, com uma possibilidade de se manter, mas não com a visão estratégica só do lucro. Eu acho isso é um compromisso de todas as fundações e de todos os institutos ligados às universidades públicas. Fazer o que é bom, fazer o que é melhor. E espero que o futuro seja muito bom para o IAUP. E que ele não se desligue muito da UPR, pelo contrário, ajude, como tem feito, a universidade no seu crescimento. Atualmente a gente percebe que alguns marcos legais precisam ser atingidos para que o Instituto de Apoio, ele de fato consiga ser uma fundação que ela esteja regulamentada tanto pelas leis, pela legislação federal, quanto a gente possa ter uma legislação estadual que regulamente, do ponto de vista legal, um Instituto de Apoio à Universidade de Pernambuco, de forma que a gente tenha uma fundação cada vez mais forte e que apoie cada vez mais as ações que são desenvolvidas pela Universidade de Pernambuco. Dentro desses 25 anos, o IAUP já se tornou uma entidade necessária, não só para a universidade, mas para o Estado de Pernambuco. Nós já estamos desenvolvendo atividade junto com os órgãos federais. E nós podemos ir muito mais adiante em termos internacionais. E isso pode ficar certo, será um fato normal na vida do IAUP. A gente espera o IAUP daqui a 25 anos realmente conhecido mais ainda a nível nacional, e tudo isso vai fazer com que o IAUP fique muito mais fortalecido